Julho de 1518. O calor sufocante pesa sobre Estrasburgo. De repente, no centro da praça, uma mulher começa a dançar. Não há música, não há festa. Apenas o som dos pés batendo contra a pedra quente. Ela dança sem parar. Horas passam. O corpo treme, mas os movimentos continuam, como se uma força invisível a possuísse. Nos dias seguintes, dezenas se juntam a ela. Depois, centenas. O que começou com uma mulher se transforma em uma epidemia macabra. A praga da dança. No final da Idade Média, a Europa Central era um mosaico de cidades muradas, feudos senhoriais e territórios eclesiásticos. O século XV trouxe não apenas avanços comerciais e arquitetônicos, mas também crises profundas. Guerras prolongadas, fome recorrente e surtos epidêmicos marcaram a vida cotidiana. Em meio a esse cenário de tensão, a Alemanha renascia como um polo urbano vibrante, especialmente com cidades como Estrasburgo, localizada às margens do rio Reno. Estrasburgo, no ano de 1494, era um centro de comércio florescente. Suas praças eram animadas por mercadores, artesãos e músicos que traziam notícias e novidades de todas as partes da Europa. Porém, sob essa superfície próspera, havia um clima de ansiedade espiritual. A região havia sofrido, décadas antes, com a devastação da peste negra. A memória de cadáveres amontoados nas ruas, do silêncio das igrejas e do medo da punição divina ainda pairava sobre a população. Nesse contexto, a religiosidade era intensa e muitas vezes marcada por práticas populares que misturavam fé cristã e crenças antigas. As procissões penitenciais eram comuns. Multidões caminhavam pelas ruas batendo em si mesmas com chicotes, buscando expiação dos pecados coletivos. O medo do inferno, da ira divina e dos sinais apocalípticos dominava o imaginário popular. Qualquer anormalidade, um eclipse, uma colheita arruinada, ou mesmo uma doença misteriosa, era facilmente interpretada como castigo de Deus. Foi nesse ambiente de tensão espiritual e insegurança social que surgiu a chamada Praga da Dança. Em julho de 1494, relatos afirmam que uma mulher chamada Frau Trofea começou a dançar incontrolavelmente nas ruas de Estrasburgo. O que começou como um ato isolado transformou-se rapidamente em um surto coletivo. Em poucos dias, dezenas de pessoas a acompanhavam, movendo-se sem descanso, incapazes de parar. As descrições contemporâneas relatam que esses dançarinos, tomados por uma força inexplicável, continuavam em movimento até a exaustão completa. Alguns desmaiavam, outros morriam após dias de esforço ininterrupto. As autoridades municipais e eclesiásticas ficaram alarmadas. Médicos foram chamados, sacerdotes convocados e conselhos improvisados buscavam entender a origem daquela epidemia de movimentos descontrolados. O fenômeno não era totalmente inédito. Crônicas de séculos anteriores já mencionavam surtos semelhantes, conhecidos como coreomania ou mania dançante. No entanto, o episódio de Estrasburgo, em 1494, tornou-se um dos mais documentados e impressionantes da Europa medieval. O sol de julho queimava as pedras das ruas de Estrasburgo quando os primeiros relatos começaram a circular. Frau Trofea, uma mulher de meia-idade, entrou em uma praça e, sem música, sem músicos, começou a mover-se em frenesi. Seus pés batiam no chão de pedra, seus braços agitavam-se no ar e seu olhar parecia perdido em um transe. Os curiosos se reuniram, primeiro rindo, depois perplexos e, por fim, assustados. Ela não parava. Horas se passaram e, mesmo exausta, continuava a dançar. No dia seguinte, voltou ao mesmo lugar. O corpo dava sinais de cansaço, mas os movimentos prosseguiam, como se uma força invisível a obrigasse. Em pouco tempo, outras pessoas começaram a imitá-la, ou talvez fossem arrastadas por um contágio psicológico que ninguém compreendia. Dezenas juntaram-se a ela, rodopiando sem descanso pelas ruas estreitas da cidade. As crônicas descrevem cenas perturbadoras.
Homens caíam no chão, o peito arfando, apenas para levantar-se novamente e continuar. Mulheres dançavam até as roupas estarem ensopadas de suor, até seus pés sangrarem. Crianças olhavam aterrorizadas enquanto parentes eram consumidos pelo ritmo que não vinha de tambores ou flautas, mas de dentro de suas próprias mentes. Em poucas semanas, centenas estavam envolvidos. Algumas estimativas mencionam até 400 pessoas tomadas pela dança. As ruas tornaram-se palcos de um espetáculo macabro. Corpos suados, olhos vidrados, gemidos misturados ao som dos passos incessantes. O cheiro de carne queimada misturava-se ao ar quando alguns descalços continuavam mesmo sobre pedras aquecidas pelo sol. As autoridades municipais ficaram em pânico. Conselheiros da cidade reuniram-se para discutir soluções. Os médicos locais declararam que não se tratava de uma maldição divina, mas de uma doença natural causada por excesso de sangue aquecido no corpo. A recomendação surpreendeu: deixar os dançarinos dançar até que a febre se extinguisse. E de maneira paradoxal, contrataram músicos e montaram palcos para acompanhar os doentes, acreditando que a música poderia acelerar a cura. Mas a decisão apenas alimentou o caos. Bandas foram chamadas e tambores ecoaram pelas praças, incentivando ainda mais o frenesi. O que deveria ser uma terapia transformou-se em um festival mórbido, no qual pessoas caíam mortas de exaustão diante de multidões atônitas. Relatos apontam que os participantes, muitas vezes contra a própria vontade, moviam-se até perder os sentidos. Alguns morriam de ataque cardíaco, derrame ou simplesmente de fadiga extrema. Outros sobreviviam, mas carregavam sequelas físicas e psicológicas. O número exato de mortos nunca foi registrado, mas as fontes falam em dezenas, talvez centenas. A igreja reagiu. Sacerdotes interpretaram o evento como uma punição de São Vito, santo associado a doenças nervosas e convulsões. Decidiram organizar procissões e levar os dançarinos até santuários dedicados a ele, esperando que o santo perdoasse a cidade. Os doentes foram transportados em carroças para a capela de São Vito, em Saverne, onde receberam bênçãos e exorcismos. Muitos se curaram após dias em oração. Outros nunca mais foram vistos. O impacto psicológico foi devastador. Para os habitantes de Estrasburgo, a praga da dança tornou-se um lembrete vivo da fragilidade humana diante de forças invisíveis. O mistério da praga dos dançarinos em Estrasburgo continua a intrigar estudiosos até hoje. Como centenas de pessoas puderam dançar até a exaustão, aparentemente contra a própria vontade? Diversas hipóteses foram propostas ao longo dos séculos, algumas de ordem médica, outras de caráter social, psicológico ou até espiritual. Uma das primeiras explicações levantadas pelos próprios contemporâneos foi o castigo divino. Muitos acreditaram que São Vito, santo associado a convulsões e epilepsia, teria lançado uma maldição sobre a cidade. Essa crença ganhou força porque existiam, na tradição popular, peregrinações a capelas dedicadas ao santo, onde enfermos buscavam cura para movimentos involuntários. Assim, a dança de São Vito passou a ser o nome popular para o fenômeno. Para a mentalidade medieval, essa interpretação era lógica. Diante de pecados coletivos, Deus enviaria sinais terríveis, e somente a devoção poderia apaziguar sua ira. No entanto, médicos da época tentaram oferecer uma explicação natural. Paracelso, famoso médico e alquimista suíço do século XVI, descreveu a praga como resultado de um distúrbio psicológico coletivo. Para ele, Frau Troféia teria iniciado a dança por frustração pessoal, talvez conjugal, e o comportamento teria se espalhado por sugestão e imitação. Embora rudimentar, sua teoria já apontava para o que hoje chamaríamos de histeria coletiva, ou transtorno psicogênico em massa. Nos séculos seguintes, historiadores e cientistas ampliaram as hipóteses. Uma das mais debatidas é a do ergotismo, uma intoxicação causada pelo consumo de centeio, contaminado com o fungo Claviceps purpurea. Esse fungo produz alcaloides alucinógenos semelhantes ao LSD, capazes de provocar convulsões, alucinações e espasmos musculares.
Como o pão de centeio era alimento comum na região, alguns acreditam que surtos de ergotismo poderiam explicar movimentos descontrolados. De fato, o ergotismo foi responsável por outros surtos de convulsões em diferentes épocas. Entretanto, críticos dessa teoria argumentam que os sintomas descritos em Estrasburgo não coincidem totalmente com o envenenamento por ergot. O ergotismo frequentemente leva à necrose dos membros, convulsões dolorosas e alucinações visuais, mas não a movimentos coordenados de dança. Além disso, seria improvável que centenas de pessoas tivessem consumido exatamente o mesmo pão contaminado. Outra explicação moderna é a do transtorno psicogênico coletivo. Essa hipótese sustenta que a população, vivendo sob intenso estresse causado por fome, doenças e tensões religiosas, entrou em um estado de histeria. O exemplo de uma pessoa, Frau Troféia, desencadeou uma reação em cadeia, levando outros a manifestar os mesmos sintomas de forma inconsciente. Esse tipo de fenômeno não é exclusivo da Idade Média. Até em tempos modernos, existem registros de surtos de risadas incontroláveis, desmaios coletivos e outros comportamentos sem causa física clara, geralmente em comunidades sob forte pressão social. Ainda assim, alguns estudiosos apontam para fatores culturais. A dança, na mentalidade medieval, estava ligada tanto à celebração quanto ao pecado. Em festas populares, era comum o uso de música e dança como forma de extravasar tensões. Portanto, não seria estranho que, em um contexto de desespero, a população canalizasse angústias através do movimento corporal, transformando-o em algo compulsivo. Há também teorias mais ousadas. Alguns sugeriram que sociedades secretas ou seitas religiosas poderiam ter induzido os surtos como forma de ritual coletivo. Outros associaram a praga à possibilidade de doenças neurológicas ainda desconhecidas. Há até quem veja paralelos com estados de transe induzidos em práticas espirituais de diversas culturas, em que grupos entram em êxtase físico coletivo. Apesar das múltiplas hipóteses, nenhuma é definitiva. O fenômeno permanece envolto em dúvidas porque as fontes medievais, embora detalhadas, são limitadas e por vezes exageradas. Crônicas podiam ampliar números e dramatizar relatos para transmitir lições morais. Além disso, faltam registros médicos precisos que permitam comparar sintomas. O que parece mais plausível é que múltiplos fatores se combinaram: condições de vida precárias, fome, crenças religiosas intensas e predisposição psicológica coletiva. Esse caldeirão de tensões sociais e espirituais criou terreno fértil para um evento extraordinário. A dança incontrolável de Estrasburgo não foi apenas um surto físico, mas também um reflexo do medo, da fé e da desesperança de uma sociedade à beira do colapso. No fim, a praga dos dançarinos se tornou símbolo das contradições medievais, entre fé e ciência, entre corpo e espírito, entre a busca por sentido e a experiência do inexplicável. Mesmo séculos depois, continuamos a nos perguntar: foi doença, histeria ou maldição? E, talvez mais perturbador, poderia algo semelhante acontecer novamente em nossos tempos? O que realmente sabemos sobre a chamada praga dos dançarinos? Em primeiro lugar, é fato que o surto em Estrasburgo, no verão de 1494, está documentado em registros municipais e em crônicas contemporâneas. As autoridades da cidade mencionaram o fenômeno e até tomaram medidas oficiais, como a contratação de músicos e a organização de procissões religiosas. Esses documentos confirmam que dezenas, talvez centenas de pessoas foram vistas dançando de forma incontrolável. Também é fato que surtos semelhantes ocorreram em outras regiões da Europa, como em Aachen, no ano de 1374. O termo dança de São Vito já era usado antes para designar convulsões e movimentos descontrolados associados à devoção ao santo. Isso mostra que havia, de fato, um contexto cultural que ajudava a dar sentido ao evento. Por outro lado, muitos detalhes que circulam hoje são resultado de exageros posteriores. Não existe comprovação de que exatamente 400 pessoas tenham participado.
embora algumas crônicas sugiram números próximos. Tampouco há provas de que todos tenham dançado até a morte. A expressão pode ter sido usada de forma figurativa para descrever o esgotamento extremo. Quanto às causas, nenhuma pode ser confirmada com certeza. A hipótese do ergotismo é plausível, mas não comprovada. A teoria de histeria coletiva é aceita por muitos historiadores modernos, mas também permanece uma interpretação baseada em paralelos e não em evidências médicas diretas. Assim, o que é certo? Houve um surto real em Estrasburgo, descrito por autoridades e cronistas. O que é incerto? O número exato de participantes, a quantidade de mortos e a causa do fenômeno. O que é lenda? A ideia de uma maldição literal de São Vito, ou de uma dança provocada por forças sobrenaturais. A praga dos dançarinos de Estrasburgo permanece como um dos episódios mais estranhos da Idade Média. Entre fé e ciência, entre medo e esperança, a cidade viveu semanas em que centenas de pessoas se moveram sem controle, até o limite da vida. Hoje, sabemos que o evento foi real, confirmado por documentos históricos, mas ainda envolto em mistério. Vimos que as explicações variam. Desde a crença em uma maldição de São Vito, passando pela hipótese do ergotismo, até a ideia de histeria coletiva alimentada pela miséria e pela tensão espiritual da época. Nenhuma resposta é definitiva, e talvez seja exatamente essa ausência de certezas que mantém viva a memória da praga da dança. O episódio nos lembra que o ser humano, em qualquer tempo, é vulnerável a forças que escapam ao seu controle, sejam biológicas, psicológicas ou culturais. E nos convida a refletir. Em nossa própria sociedade, marcada por crises e ansiedades, será que também poderíamos ser arrastados por fenômenos coletivos inexplicáveis? A história de Estrasburgo ecoa como um aviso. Mesmo séculos depois, os enigmas da Idade Média continuam a nos interpelar. Fontes: Chronicle of Strasbourg City Council, 1494. Paracelso, De Morbis Amentium, c. 1526. John Waller, A Time to Dance, A Time to Die, 2009.